Shalom, shalom, boa tarde. É o dia 23 de Kislev do ano 5784, a contar da criação. Nós estamos no dia 13 de dezembro do ano de 2025, do calendário civil da Era Comum. Estamos em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Essa semana nós estamos com a Parashá Vayeshev, né? É a nona porção dentro do nosso novo ciclo, né, dos estudos da Torá. E Vayeshev, nós temos 112 versículos, né, nessa Parashá, e com a conclusão dessa Parashá hoje, nós estaremos aí com 1197 versículos estudados nesse ciclo 5786, ok? Hoje é o sétimo dia da semana, é o sagrado dia do Shabat, né? Então, hoje nós temos a conclusão da Parashá da semana, e dentro dela nós vamos falar sobre o capítulo 38 de Bereshit, que é sobre Yehudá e Tamar, bem como nós vamos falar sobre Peretz, né? Mashiach, né? Essa ligação que há de fato com referência a essa questão aí, né? Qual é a ligação que nós temos com referência a essa questão aí, ok? Então, nós vamos para o nosso capítulo 38 daqui a pouco, né? E vamos ver essa realidade, né? Tamar e Yehudá, bem como os dois filhos de Yehudá, e também o nascimento, né, de Peretz e de Zerach, né, o significado disso para ter a conexão com o Mashiach, né? Então, essa porção da Parashá Vayeshev, né, que fala de Yehudá e Tamar, ela é muito profunda dentro da visão da Hassidut, né? E então nós vamos trazer aqui de uma forma simples e bem objetiva essa conexão aí, ok? A partir do pôr do sol de amanhã, nós estaremos aí adentrando no 25º dia de Kislev, e teremos a nossa primeira noite de Hanukkah. Então amanhã, primeiro dia da semana, né, no nosso horário das 14 horas e 15 minutos, nós estaremos tendo uma nova live, onde nós vamos falar sobre Hanukkah, principalmente sobre a questão do acendimento das luzes, né, como se faz o acendimento das luzes de Hanukkah. Então amanhã às 14 horas nós estaremos falando sobre isso. E durante, né, essa semana nós temos a seguinte programação. Amanhã, domingo, né, às 19h30, né, diretamente da nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, nós estaremos transmitindo a primeira noite de Hanukkah, né? Já avisamos anteriormente e voltamos a avisar, né? Aqueles que querem o folheto de Hanukkah, que estarão conosco, né? E querem acompanhar o serviço de Hanukkah, então entre aí no nosso Zap, né? E solicite o folheto, né? Já disponibilizamos em alguns canais, e também estaremos à disposição de quem ainda não baixou o folheto, para fornecer o folheto aí para acompanhar a programação de Hanukkah. Então amanhã, domingo, às 19h30, nós estaremos transmitindo diretamente da sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, da cidade sem limites para o Brasil e as nações, a primeira noite de Hanukkah. Depois, na segunda até quinta-feira, nós estaremos também transmitindo o acendimento das luzes, mas nós estaremos transmitindo diretamente da nossa casa, daqui, de onde nós fazemos a tarde com a Torá. Então, nesse sentido, nesse aspecto, nós estaremos aí, né, a Edna e eu, estaremos aí fazendo de segunda a quinta-feira o acendimento das luzes, também no horário das 20 horas, né? Então, na segunda até quinta-feira, o horário será às 20 horas. Na sexta-feira,
que nós temos a celebração ao Shabat, né, diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, a partir das 20 horas e 15 minutos, né, nós estaremos aí transmitindo a celebração ao Shabat, né, e antes de iniciarmos propriamente dita a celebração ao Shabat, nós estaremos fazendo o acendimento das luzes especiais de Hanukkah, ok? Depois, né, no sábado, né, nós estaremos aqui da nossa casa a partir das 19 horas e 30 minutos, né? A Edneu estaremos fazendo a transmissão da Havdalah e de Hanukkah, ok? O acendimento das luzes. E no domingo, né, ao pôr do sol, que é o 8º dia, né, a partir das 19 horas e 30 minutos, diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, nós estaremos transmitindo então a última noite de Hanukkah e o acendimento de todas as luzes da Hanukkah, né, que é a menorá de 9 braços, né, estaremos acendendo o Shamash, a luz servidora, e as 8 luzes de Hanukkah, né, no domingo à noite, no próximo domingo à noite, ok? Então, né, domingo agora é a primeira noite de Hanukkah, no outro domingo dia 21, né, é a 8ª noite de Hanukkah. A primeira e oitava noite, ou 8º dia, né, são chamados dias sagrados, ok? De santa convocação. Então assim nós estaremos fazendo. E só recordando, amanhã às 14 horas e 15 minutos estaremos falando sobre Hanukkah e como faz o acendimento das luzes, né, especiais de Hanukkah, ok? Antes de entrarmos no capítulo 38 de Bereshit, nós queremos aqui, de uma forma bem simples e bem sucinta, para que nós tenhamos o fundamento, a base, o que é o Shabat para o Benei Noach, ok? Uma coisa que nós precisamos observar, né? Vários Benei Noach, vários canais de Benei Noach, eles compartilham sobre a questão do Shabat, colocam lá bênçãos que não diz respeito ao Benei Noach, principalmente as bênçãos que tem a palavra Veiatzanu, né? Que significa nos ordenaste, né? Que não é para nós, é para o povo judeu, porque o que fazemos voluntariamente por amor a Hashem. Então, bem como falam sobre guardar Shabat, né? Então, o Benei Noach, ele não tem que postar sobre guardar Shabat. Ainda não aprendeu que não é guardar Shabat? Benei Noach não guarda Shabat. Misericórdia, desde 2012, não importa o tempo que você entrou no segmento Benei Noach Brasil, mas desde 2012 vem sendo falado isso. Benei Noach não guarda Shabat, ele honra o Shabat. E os Benei Noach ficam postando coisas aí no sentido de guardar Shabat. Não tem isso. A postagem que ele encontrou na internet, ou ele montou na internet, com IA e companhia limitada, é muito bonito e é lindo. Beleza, muito bonito e lindo. Mas e daí? Não diz respeito a nós guardar Shabat, né? Tem que aprender isso daí e pôr em prática, gente. Certo? Então, Shabat para Benei Noach não é guardar, é honrar. Então, de forma bem sucinta, bem direta, né? O que é o Shabat para um Benei Noach? Shabat não é uma mitzvah obrigatória para os Benei Noach, por isso que não é guardar. Mas é um presente espiritual que transborda sobre toda a criação. Então, para o Ben Noach, né, ou Benei Noach, Shabat é um dia de consciência elevada, honra ao Criador, pausa mental, dá aquela pausa mental no sentido assim, né? Durante a semana inteira você fica com a cabeça a 1000 por hora,
né, atrás dos seus problemas, atrás das suas questões pessoais, secundárias, etc, etc. Então precisa pôr uma pausa, né? Você não vai guardar para descansar o Shabat. Você vai honrar o Shabat e vai fazer de tudo para ter, de fato, né, momentos na presença de Hashem. Ok? Por isso tem o serviço à noite da celebração ao Shabat. No sábado de manhã tem o Shacharit, serviço da manhã. À tarde tem, né, o nosso shiur aqui à tarde com a Torá. Depois tem a Minhá e depois tem a Havidalah. Então é uma pausa mental, onde você não ocupa 100% da sua mente com as questões seculares da sua vida, né? É reorientação da vida. É reorientação da vida. É reorientação da sua vida pessoal, familiar, profissional. Entendeu? Então essa é uma questão. Então não adianta nada você, Bnei Noach, querer fazer do Shabat algo parecido, semelhante a um judeu, que não está correto. Não está correto. E a santidade do Shabat, só a santidade do Shabat independe de judeus ou não judeus. O Shabat tem em si a sua santidade por causa de Hashem. Ok? Então, a santidade do Shabat ilumina o mundo inteiro, inclusive aqueles que não o guardam de maneira halássica. Então, o que significa isso? Aqueles que não guardam, né, o Shabat da maneira halássica, que é exatamente o modo judeu 100%, a santidade do Shabat o alcança. Então, quando os Bnei Noach estão honrando o Shabat e não guardando, a santidade do Shabat está sobre ele. Por quê? Porque sobre os judeus e os não judeus, a santidade do Shabat, ele atinge toda a humanidade. Entendeu? Então, uma forma bem simples de saber exatamente, né, a questão do Shabat. Vamos para o capítulo 38, né, de Bereshit, né, que fala sobre Yehudá e sobre Tamar, que temos aí também sobre a questão do nascimento dos dois filhos de Yehudá, né, que nós vamos ver aí sobre o nascimento dos seus três filhos, né? Vamos ver o significado do nome deles, né? Vamos ver aí a questão, né, em si sobre Yehudá e Tamar, né? E o nascimento de Pérez e Zerach, né? Então vamos lá. Então o capítulo 38 de Bereshit, né, de Gênesis, né, segundo os ensinamentos racídicos, né, com a questão em si, nos fala aí, né, por volta dessa época, né, que Yehudá recebia de seus irmãos, decaiu porque eles o acusavam de ser o responsável pelo incidente de Yosef. Por isso, ele se afastou de seus irmãos e associou-se com um homem de Adulam, né, Adulam é uma localidade, de nome Hirá, né, o nome do seu sócio. E lá, Yehudá encontrou a filha de um mercador chamado Shuá e casou-se com ela e veio para ela. E ela ficou grávida e teve um filho que chamou de e ela ficou grávida de novo e teve outro filho, ela o chamou de Onan, e ela deu à luz para Yehudá com mais um filho, e ele o chamou de Shelah. Yehudá estava em Quesiv quando ela o deu à luz, né? Então Yehudá tomou como uma esposa para seu primogênito, e seu nome era Tamar, né? Fez o que era mau aos olhos de Deus, né? E Deus fez com que ele morresse, né? E depois Onã, né, casou-se com Tamar, né? A questão do levirato, e também ele fez o que era mal, né, aos olhos divinos,
e deixava a sua semente cair ao solo, né? Ou seja, o seu sêmen. E então também ele acabou morrendo, porque ele fez o que era mal aos olhos de Rachem. E aí, dessa forma, a Tamar, ela, como Yehudá tinha um terceiro filho, e até então ela não teve filhos, então a questão era o terceiro filho. Yehudá disse, Shelah é muito jovem, quando ele estiver com mais idade, eu darei a você como marido. Porém, Yehudá não cumpriu a sua palavra e Tamar tomou as providências para que pudesse ter um descendente, né, de Yehudá. Resumindo essa parte aqui, o que nós temos aqui na realidade? Os dois primeiros filhos, né, de Yehudá, e Onam, Tamar era uma mulher muito formosa, muito bonita. E eles não quiseram com que ela entre aspas, se deformasse com uma gravidez, porque a sua beleza era irradiante, né? Então, quando eles tinham o seu relacionamento, então, o que eles fizeram? Eles simplesmente jogavam o seu sêmen no chão. Então, eles não concluíam o seu relacionamento para que ela pudesse ficar grávida e dar à luz filhos. E isso, diante dos olhos de Rachem, foi muito mal. Por isso que dentro da visão judaica, né, o homem ele não pode jogar o seu sêmen fora. É como se cometesse um pecado de assassinato. Dentro da visão judaica, o sêmen do homem, obviamente, né, o sêmen contém vida, porque é através disso que vem realmente copular, né, com o ovário, né, com os óvulos, e dessa forma vai dar à luz a uma criança, a um filho, certo? Então, na visão judaica, o sêmen é considerado que contém vida. Então, por isso, o homem não pode jogar fora o seu sêmen, ok? Então, essa é a realidade e é isso que eles fizeram como mal aos olhos de Rachem, ok? Dentro desse aspecto, o que nós temos aí é um plano divino, né? O plano divino que nós aprendemos dentro da Hassidut é que mesmo que as pessoas façam coisas erradas e venham decair da sua espiritualidade, né, Rachem ele traça planos para que realmente o seu projeto seja concretizado. O objetivo fundamental do projeto divino é a revelação do justo Mashiach, realmente para a redenção final, onde realmente será estabelecido o projeto inicial da criação de Deus, de fazer deste mundo a sua morada. Por isso, todos os nossos trabalhos dos judeus praticantes, bem como dos Benei Noach praticantes, é exatamente preparar esse mundo para ser a morada de Rachem. Ok? Então é dentro desse aspecto que nós vamos, dentro da linha racídica, trazer essa questão aqui. Os versos que nós lemos, então nós temos aí Yehudá, entre aspas, ele desce a Adulã, né? Vayered Yehudá meet Echav. Yehudá desceu de junto de seus irmãos, né? Capítulo 38, verso 1. O que o ensinamento racídico diz? Que esse descer realmente de Yehudá, né, ele não é somente uma questão geográfica, né, descer, porque geograficamente Adulã era uma parte mais baixa, mas também é dentro do aspecto espiritual, né? Ou seja, Yehudá ele deixa, né, a terra de Canaã e vai para Adulã, né? Então ele desce, né, espiritualmente também. Então, segundo Lekutei Torá, né, nos ensinamentos do nosso Alter Rebbe, a Hassidut nos fala que Yehudá ele desce ao mundo da ação, o mundo de Asiá, de confusão e de mistura, né? Isso prepara o terreno para uma subida maior, chamada de Aliá também, um retorno,
ok? O princípio básico, chave disto é: a descida de Yehudá é necessária para revelar a raiz de Mashiach, certo? Mashiach vem de Yehudá, mas não de um caminho limpo, santo, puro, perfeito, como alguns pintam por aí em outros segmentos religiosos, ok? Mas sim, ele vem, a raiz de Mashiach, ela vem de uma transformação de escuridão para a luz. Por isso Yehudá desceu, ok? Adulam, a localidade, né, é um lugar de ocultação. Adulam vem da raiz Olam e Reelem, que significa ocultar, esconder, velar. Na Hassidut, né, Adulam representa um estado de consciência oculto, onde a divindade está presente, mas não é percebida, não é revelada. E Yehudá entra no espaço onde a identidade espiritual não está clara. O bem e o mal se misturam. Tanto é que ele se associou com um não-judeu, por assim dizer, né? Dentro desse aspecto, ou melhor, né? Se associou a um não-monoteísta. Então houve uma mistura entre o bem e o mal, e a consciência divina não estava ainda bem revelada em Yehudá e através de Yehudá. Então isso chama-se o campo de trabalho do líder verdadeiro, ou seja, Hashem, ele estava realmente preparando, adestrando Yehudá para ser o líder do povo judeu. A filha de Shua, que nós temos aí dentro dessa questão, ela simboliza a conexão incompleta. A Torá não dá o nome da esposa de Yehudá, apenas diz Bat Shua, a filha de Shua. Na leitura racídica, falta de nome é igual falta de interioridade, ou seja, na realidade a filha de Shua, ela estava sem expressão nenhuma. Ela não tinha expressão. A conexão externa não enraizada na essência, ou seja, ela não tinha uma conexão na essência, ok? Tudo preparando-se para a revelação da raiz de Mashiach, ok? Lembrando que é da escuridão que vai sair a luz. Shua está ligado à riqueza, aparência e forma sem profundidade, né? Que é o pai, o sogro, né? De Yehudá. Isso daqui nos mostra aquela questão, né? Riqueza não é o fundamento. Ter bens não significa que realmente você é abençoado. Entendeu? A essência é o fundamental. Estarmos conectados com a nossa essência. A nossa essência, a nossa fonte essencial é o próprio Criador. Se nós mantemos essa conexão, né, podemos ser prósperos e muito prósperos, sem sombra de dúvidas. Hatzelaha Rabá. E tudo que você fizer, que tenha muita prosperidade, muito sucesso. Ok? Aí sim, isto significa bênçãos, ok? Então isso simboliza que Yehudá, nesse momento, ainda não estava conectado à sua essência messiânica. Ele estava sendo preparado, né? Então muitas vezes você se encontra em situações adversas, seja ela, né, uma questão de enfermidade, uma questão de incompatibilidade de gênios, né, com família, amigos, parentes e companhia limitadas no trabalho, etc, etc. Você precisa procurar a sua conexão com a sua fonte essencial, o próprio Criador. Através do quê? Da sua techuvá diária, da sua
preces diária, do estudo da Torá, do estudo das 7 leis de Noa, da sua Tzedaká, e sempre conectado em preces com Hashem, né, para que ele te dê sabedoria, discernimento, para você poder aprender corretamente quais são as lições que ele quer te ensinar. Os 3 filhos de Yehudá, Onam e Shelah, né, a Hassidut vê nesses 3 filhos de Yehudá 3 estágios espirituais falhos que preparam o terreno para Tamar. Vem da raiz despertar, expor. A Hassidut explica: desperta forças antes do tempo, luz sem recipiente e espiritualidade sem maturidade. Por isso que ele realmente olhava apenas para a beleza física de Tamar e ele jogava o seu sêmen no chão, porque não queria vê-la, entre aspas, feia por uma gravidez, né? A visão verdadeira de uma mulher grávida é a visão do milagre da vida. Uma mulher grávida, ela é a beleza divina. E ele não estava vendo isso. O resultado qual que foi? Foi a quebra e por isso era mal aos olhos de Hashem. Ou seja, ele fez aquilo que era mal aos olhos de Hashem. Onam, né, a sua raiz está ligada em retenção, desperdício e ego espiritual. A Hassidut ensina que Onam recebeu a luz, mas não quer transmiti-la. Espiritualidade autocentrada, ou seja, Onam, ele recebeu de fato a luz porque ele foi substituir o seu irmão que morreu. Então ele estava tendo a oportunidade de trazer luz para este mundo. Através do quê? De coabitar com Tamar e trazer filhos. Mas ele realmente não quis transmitir essa luz. E por isso a sua espiritualidade estava autocentrada, ou seja, estava apenas centrada nele, porque ele teve a mesma visão do seu irmão. Tamar é muito linda e também eu não quero dar a luz, não quero que ela tenha filhos, para que leve o nome do meu irmão e não o meu nome. Então é espiritualidade autocentrada. Por isso que ele também fez o que era mal aos olhos de Hashem, né? E ele não quis, né, realmente gerar continuidade e por isso também acabou morrendo. Shelah, o caçula, né, o filho mais novo, ele vem da raiz Shalev, que significa tranquilidade e adiamento, né? Diferente dos outros 2 irmãos, Shelah não morre, mas também não se manifesta. O ensinamento racídico diz: o potencial que não foi ativado. Ele tinha um grande potencial, mas não foi ativado. Luz correta, mas no tempo errado, né? Ele tinha a luz correta, mas no tempo errado. Então Yehudá adianta a retenção, por medo de falhar novamente. Então, Yehudá, por medo que o seu último filho, né, viesse falhar também, então ele reteve, não entregou Shelah para ser o substituto dos seus irmãos a Tamar. Então ele reteve, né, essa luz aí. Então o panorâmica racídico disso tudo está dentro do quê? Antes de Tamar, a luz sem vaso. Onam, vaso sem doação. E Shelah, potencial bloqueado. Nenhum deles consegue gerar a linhagem redentora. Ou seja, nenhum dos 3 teve a produtividade que era esperado da parte de Hashem. Por isso, a Hassidut ensina: a redenção não virá de estruturas perfeitas, mas da verdade exposta. Por isso, cai por terra o nascimento virginal do Mashiach. A mulher perfeita que tem uma gravidez sobrenatural, certo? Em que o Espírito, né, fez com que ela ficasse grávida, e aí ela tem o quê? Uma mulher perfeita, uma gravidez perfeita, um filho perfeito.
E isso mostra a realidade. A redenção, a Geulah, ela não virá de estruturas perfeitas, mas da verdade exposta. O que prevalece é a verdade, não a tal de perfeição. Por quê? Porque você conhece aquele ditado que diz assim: perfeito, só Deus. E é uma realidade. Perfeito é só Hashem, Adonai. Só Ele, o Deus Todo-Poderoso, só Ele é perfeito. E Ele não tem filhos, não tem filho homem-deus. Ele tem filhos humanos. E o seu filho primogênito é o povo judeu, como está bem explícito em Êxodo capítulo 4, verso 22. O filho primogênito de Deus é o povo judeu. Ponto final. Não gostou? Passa no escritório divino e vai reclamar com Deus. Ok? É assim. Então, a aplicação, né, nesse sentido, é que a redenção não virá de estruturas perfeitas, mas da verdade exposta. E isso prepara o encontro com Tamar, Yehudá e Tamar. A frase-chave de Yehudá, né, é Tzadeká Mimeni, ou seja, ela é mais justa do que eu. Foi o que Yehudá disse no momento em que ela estaria para ser punida, porque ela foi encontrada grávida, né? E ela mostrou, né, entre aspas, né, os pertences de Yehudá quando coabitou com aquela mulher no caminho. E aí ele viu que aqueles pertences era dele e que ela, né, a sua nora, estava grávida dele. Lembrando que tudo isso aconteceu antes da outorga da Torá. Ok? Antes da outorga da Torá. Por isso, a redenção não virá de estruturas perfeitas, mas da verdade exposta. Então, tanto a Kabbalah como o Midrash Hassidut, né, o nosso Rebbe, fala do quê? Fala que Tamar, ela teve a intenção correta e verdadeira. Por quê? Porque Tamar, a semelhança das matriarcas, ela teve uma visão profética. Segundo os ensinamentos dos nossos mestres, que de Yehudá sairia a semente de Mashiach. E os 2 primeiros filhos de Yehudá morreram. O terceiro filho ele não quis entregar. E o tempo vai passando. E ela precisava, na visão dela, ela precisava dar uma luz a um filho de Yehudá, porque estava ali a semente, a raiz de Mashiach. E por isso, a sua intenção sendo nobre e verdadeira, não foi achado culpa nela, e nem em Yehudá, porque nessa época Yehudá já estava viúvo. Ele já estava viúvo quando ele coabitou com Tamar. Então, aparentemente, a questão do sogro e a nora, nesse tempo, ter coabitado, né, nos padrões atuais, seria, de fato, uma abominação, né? Mas ainda a outorga da Torá não tinha sido concretizada. E por isso, realmente, a redenção que não virá de estruturas perfeitas, mas vem de estruturas da verdade. Foi isso que aconteceu. Ok? Então, a aplicação, né, nesses ensinamentos que nós temos aqui, segundo a Hassidut, quedas não anulam a missão, elas revelam a verdade interior. Liderança nasce da humildade e responsabilidade. Essa é a questão, certo? Essa é a questão em si. Vê se o som continua, tá? Ou seja, quedas não anulam a missão. A missão já estava determinada de Yehudá, que de fato de Yehudá viria a raiz de Mashiach.
As coisas aconteceram não com estruturas perfeitas, mas com estruturas da verdade, certo? Elas revelam a verdade interior, ou seja, a verdade interior de Yehudá, a verdade interior de Tamar, de dar à luz, de fato, a uma semente, no sentido da raiz de Mashiach. Esse era o objetivo dela, e o seu objetivo que era nobre e santo. E assim, Hashem, o soberano, permitiu que essas coisas acontecessem. O verdadeiro, entre aspas, Yehudá, né, é aquele que reconhece, assume e se transforma. Nesse aspecto, o que é que nós temos aí? Liderança nasce da humildade e da responsabilidade. Então aqui nós temos já uma aplicação já para Benei Noach, para a liderança Benei Noach, que nasce da humildade e da responsabilidade. Bem como o verdadeiro Yehudá, o verdadeiro líder, significa que ele reconhece, assume e se transforma. Eu não sou perfeito, eu não sou 100% conhecedor de todas as coisas, eu não detenho a verdade, eu estou aprendendo, eu sou um eterno aprendiz, por exemplo. São posições que não podem ser de boca para fora, mas tem que ser de verdade. Por quê? Porque aquele que é o dono da missão, ele conhece os mais íntimos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Não tem como esconder dele, ok? Então, nesse sentido, o que nós temos diante de nós? Yehudá, a sua essência é Rodá, que significa reconhecimento e verdade. Yehudá descida espiritual, chamada de Yeridá, descida espiritual. Não é queda final, é preparação para elevação. Uma coisa que nós precisamos entender, bem diferente daquilo que nós aprendemos, né, aprendemos ou ensinávamos, né, no mundo religioso lá atrás. A sua queda, ou seja, se você pecar, você vai para o inferno. Se você pecar, você não tem perdão. Lembram desses ensinamentos grotescos dentro de muitos segmentos religiosos por aí? Onde líderes ficam nos púlpitos pregando contra o pecado, enaltecendo os seus demônios, né? Os demônios que vai te pegar pela orelha, pelo nariz, pelo pé, vai te arrastar. Você vai para o fogo do inferno, vai para o porão e subporão do inferno, olha lá, cuidado. As pessoas tremem de medo, morrem de medo, né? E elas têm culpa. Por que as pessoas têm culpa? Por que elas gostam de ser enganadas? Porque elas não têm a determinação de sacudir a poeira, pesquisar, estudar, e aquilo que não compreender, procurar realmente pessoas que entendam, para poder aprender. Mas não, gostam de prato pronto, fica aí sujeitas, né, a pastores que na realidade são mais demônios do que muitos demônios por aí, porque não sabe nada, não entende de nada. Se entende alguma coisa, esconde, e se entende alguma coisa, traz meias verdades com mentiras, justamente para trazer as pessoas no cabresto. Por isso que o povo brasileiro não sabe votar direito, porque gostam de viver no cabresto. Essa que é a realidade. A verdade, a Torá, com as 7 leis de Noa que estão inclusas na Torá, esta é a única verdade que liberta o ser humano. Mas as pessoas não querem estudar, não querem pesquisar,
e vivem no cabresto dos cruéis por aí afora vai. Entendeu? Então, por isso, precisamos entender que a queda, a nossa falha, o nosso pecado, não é para a nossa destruição, é para o nosso aprendizado. Porque o Criador, Ele não quer a nossa destruição. O que Hashem fala através do profeta Ezequiel? Que ele não tem alegria na morte do ímpio, do perverso, mas que a alegria de Hashem, a alegria de Deus, é que o perverso se converta dos seus maus caminhos e venha convergir para Hashem, o único Deus e o único Salvador. Ponto final. E Yehudá, ele desce, e ele representa o arquétipo do líder que nasce da Techuvá, do retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Na realidade, Deus ele não está querendo ninguém perfeito. Ele quer exatamente pessoas imperfeitas que aprendam a techuvá. Porque o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento é mais elevado do que o estágio anterior. É mais elevado do que o justo. Porque o justo, o perfeito, ele não tem do que se arrepender. Mas o pecador tem. E para Hashem, aquele que faz techuvá, é um doce aroma para Hashem. Por isso, a missão oculta é revelar a luz dentro da escuridão. Ou seja, na nossa queda, na nossa escuridão, nós precisamos revelar a nossa missão. A missão de Benei Noah, entre as nações, entre os não-judeus. Para que no meio dessa escuridão, nós possamos revelar a luz da nossa missão, que é a nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, a morada de Deus. E você faz parte disso daí. Então aí nós temos essa questão da essência de Yehudá. Sobre Adulam, né, a localidade para onde ele desceu, né, a sua raiz significa Elem, que é ocultação, né? A parte baixa, o descer, é o ocultar a luz. Então o estado espiritual é divindade presente, mas não percebida. Mistura de luz e sombra, né? Porque ela não está revelada. O ensinamento racídico diz: lugar onde a essência ainda não se revelou. Campo de trabalho da liderança para a revelação de Mashiach. Por isso que o nosso Rebbe, ele fala o papel importante do Benei Noah entre as nações, no meio da escuridão das nações, para revelar a luz e a redenção com Mashiach. O quão importante é o seu papel nesse sentido. A filha de Shuá, né, sem nome próprio, que nós já vimos aí, significa conexão externa, forma sem interioridade, falta de alinhamento com a essência de Yehudá, ou seja, sem expressão. Se você for uma pessoa sem expressão, você é nada. Ah, mas eu não entendo essas coisas, eu não conheço dessa forma profunda, patati, patatá, parapapá. Vai catar milho, meu filho, com essas conversas aí, o quê? Coquinho. Vai catar coquinho, que é o ditado correto, a Edna me corrigiu aqui. Vai catar coquinho, você entendeu? Não tem essa. A desculpa de aleijado é muleta. Para de colocar muleta. Descruze os braços. Pare. E coloque-se realmente em frente no caminho da missão que Hashem propôs para ti. Então a união que não gera continuidade redentora, ou seja, a união da filha de Shuá com Yehudá não gerou absolutamente nada.
Isso significa para nós, Benei Noa, se você se une a pessoas que não vai gerar nada, não perca o seu tempo. Coloque-se em frente. Vai buscando outras pessoas para ter conexão para cumprir a missão. Os 3 filhos de Yehudá, na realidade, são 3 estágios segundo a Hassidut. A raiz é despertar, expor. Luz intensa, sem recipiente. Espiritualidade prematura, né? E Shevirat Hakeilim, que significa quebra dos vasos. Ou seja, ele quebrou-se todo e não rendeu nada. O resultado é exatamente destruição. Onan, o segundo filho, a ideia central é retenção ego-espiritual. Ou seja, Onan disse, eu não vou produzir filhos que vai levar o nome do meu irmão. Então eu vou aproveitar, a mulher é bonita, linda, maravilhosa, para que eu vou fazer ela ficar grávida? Não vai levar meu nome mesmo? Então ele jogava seu sêmen fora, morreu também, ok? Então, dentro dessa questão retenção e ego espiritual, recebe a luz, mas não quer transmitir. A espiritualidade é autoconcentrada. O resultado disso é o bloqueio de continuidade, né? Se você cometer esse bloqueio, né, você não vai deixar nada. Por onde você passar, você não deixa nada. Porque não tem sentido, não tem conteúdo, não tem continuidade. E por onde você está e por onde você passar, você precisa deixar algo para continuidade. Precisa deixar alguma essência. Shelah, né, o terceiro filho, e o filho chamado caçula, né? A sua raiz é tranquilidade e adiamento. Significa potencial correto, tempo não ativado e medo de falhar novamente, né? É isso que significa Shelah. O resultado disso, luz suspensa, ou seja, vamos deixar para amanhã porque hoje pode não dar nenhum resultado, né? É a mesma coisa, não, hoje eu não vou fazer isso porque, não, eu vou estudar mais um pouco, eu vou ler mais um pouco, amanhã eu saio para ir à frente da minha missão. Não, você não pode ter medo de falhar novamente, precisa cumprir realmente a sua missão. Na visão racídica, né, a síntese dos 3 filhos, né, Onam e Shelah, significa é luz sem vaso, ou seja, há luz nele, mas não tem vaso, ou seja, é apenas um corpo morto, por assim dizer, né? Não é um vaso, não tem utilidade. Onam é um vaso sem doação, ele é um vaso, mas ele não doa, ele não compartilha. E Shelah é o potencial sem ação, ele tem toda a potência que os 2 irmãos anteriores não tinham, mas não tem exatamente ação. Ficou contido, né? Nenhum consegue gerar, dos 3, nenhum consegue gerar a linhagem de Mashiach, né? Então aí o plano divino precisa ser concretizado. E aí Tamar, que tinha de fato, né, intenções nobres e santas, ela então toma as providências e vai se preparar para encontrar realmente com Yehudá. E tudo isso aconteceu justamente nessa preparação para Tamar. Porque Tamar era o vaso ideal para revelar a raiz de Mashiach. Então, todos esses caminhos falhos levam a Tamar. Tamar, verdade exposta, ação correta no tempo correto, no tempo certo. Desperta a essência de Yehudá. É nesse momento quando Tamar vai ter o encontro com Yehudá, mesmo Yehudá não sabendo que era a sua nora. Segundo a Hassidut e alguns Midrash, eles falam que quando Yehudá ia na casa dos seus 2 filhos anteriores, que estavam casados com Tamar, né? Primeiro depois Onam,
né? Então, Tamar, ela tinha o recato. Então, Yehudá, ele não conheceu, né, a face de Tamar, mesmo antes do casamento do seu filho, porque ela tinha recato, ela cobria o seu rosto, né? E então, quando ele ia na casa dos seus filhos, né, Tamar, ela permanecia com o seu rosto coberto na presença do seu sogro. Então, ele não conhecia em si a face de Tamar. Então, quando eles coabitam, então começa a se revelar as essências de Tamar e principalmente de Yehudá. Então, Tamar, ela desperta a essência de Yehudá. A frase-chave que nós temos aqui é Tzedeká mimemi, ou seja, ela, Tamar, é mais justa do que eu, disse Yehudá. É aqui que nasce o verdadeiro Yehudá, no momento em que ele estava sentenciando Tamar para a morte, porque ela estava grávida. E ela tinha o compromisso de desposar o filho mais novo de Yehudá, ele que não entregou o seu filho mais novo. Então, a acusação contra ela era que ela tinha realmente cometido, né, o adultério, por assim dizer, né? Então, nesse sentido, né, Yehudá a condena à morte. Mas quando ela entrega os pertences do pai da criança que ela estava esperando, então ele viu que aqueles pertences eram dele, pertencia a ele. Então naquele momento Yehudá ele simplesmente poderia ficar quieto e deixar com que Tamar fosse morta. Ninguém ia falar nada para ele. Mas foi nesse momento que nasceu o verdadeiro Yehudá, o verdadeiro líder do povo judeu. Foi nesse momento que foi concretizado, confirmado a essência da raiz de Mashiach, porque aqui nasceu o verdadeiro líder, com humildade e com responsabilidade, fazendo a techuvá real e verdadeira. Então ele disse, Tzadeká mimemi, ela é mais justa do que eu, porque esses pertences são meus. Ela fez o correto, eu que fiz o que era errado. Não cumpri a minha palavra. Então é nesse momento que mostra-se que a queda não é para a destruição. A queda é para elevar uma pessoa muito melhor do que a anterior. Por isso nós precisamos visualizar exatamente essa questão, né, das nossas falhas. E dessa forma, assim começa a linhagem de Mashiach. Muito conturbada, porém com a verdade. Muito trágica, mas com a essência da nobreza e da realeza que veio através de uma techuvá verdadeira e autêntica. Esta é a raiz de Mashiach, não aquela que se pintam por aí, né, de estruturas perfeitíssimas que não existem, não são reais, não são verdadeiras, ok? Então, por isso, o que nós temos aqui diante de nós, né, dentro dessa questão, o eixo central que nós encontramos nesse capítulo 38 de Gênesis, né, a descida, a ocultação, o fracasso, a verdade, a techuvá e a redenção, nós encontramos no capítulo 38. O princípio racídico traz para nós que a redenção nasce quando a verdade é assumida, não perfeição. Não perfeição. Esta que é a realidade. Ou seja, nós podemos usar essa questão de uma forma simples, né? Entre aspas, eu confio mais numa pessoa que cometeu um erro grotesco e se arrependeu, corrigiu e começou a andar novo, do que aquele que se posta como um santo, um íntegro, mas na realidade está usando uma fantasia, porque nos bastidores ele é cruel em todos os sentidos. Fecha aspas.
ok? Então a aplicação universal que nós, Bnei Noach, precisamos entender: quedas não anulam a missão. Se você sofreu a queda, a sua missão é sua. Hashem não mudou a sua missão. Está esperando você fazer techuvá para você cumprir a sua missão. A sua missão é sua. Ninguém tem a mesma missão que você, porque são níveis diferentes. São compromissos diferentes. São conexões diferentes, mas todos estão na mesma essência, em Deus, em Hashem. Então, se você cruzar os braços e querendo esperar, amanhã eu faço, amanhã, que nem o armazém lá, né? Que quando a pessoa chega tem lá a plaquinha escrita lá, fiado só amanhã. Só que esse amanhã nunca chega. Você perde. E aqueles que cumprem, colocam-se no caminho para cumprir a missão, ganham. Você que escolhe perder ou ganhar, ok? Quando nós temos o encontro, a acusação que foi dada a Yehudá foi que ele foi responsável por tudo aquilo que aconteceu com Yosef, né? Nesse sentido, né, nós temos aí Yehudá e Yosef. Na realidade, nós temos dois caminhos espirituais que convergem na redenção. Yosef é retidão, elevação de cima para baixo. É a retidão de cima para baixo. E Yehudá é a techuvá, que é a elevação de baixo para cima. E Yosef, ele realmente, a sua essência na Sefirot é Yesod, que é o fundamento, a canalização, a pureza. O movimento espiritual de elevação contínua cresce em santidade mesmo no exílio, mantém identidade intacta. Foi o que aconteceu com Yosef no Egito. A consciência é o controle, é a disciplina, é a clareza moral, não se deixando seduzir por nada. A sua marca central foi exatamente resistir à esposa de Potifar, que o seduziu diariamente, momento a momento. Um homem sendo seduzido quase que 24 horas por dia. Que homem aguenta isso? Yosef. E Yosef, ele resistiu à esposa de Potifar. Isso significa vitória sobre o mal. E o papel histórico disso foi que sustentador do mundo, administrador da abundância, preparador do cenário, né? Tanto no aspecto como o povo judeu que ia descer ao Egito, como também a questão de Mashiach, né? Então, nesse aspecto, Yosef, ele é o arquétipo, ou seja, um tzadik justo absoluto, daquele que há de se revelar a qualquer momento, mesmo Mashiach, ok? E Yehudá, ele é a essência de Hod e Marhut, né? O reconhecimento, Hod, e Marhut, né? Verdade, né? O reinado, né? Que está conectado com Hod e Marhut. O movimento espiritual de Yehudá é a sua descida seguida pela subida, ok? Queda, confronto com falhas e reconstrução. A consciência de Yehudá está a vulnerabilidade, a responsabilidade e a verdade interior. E isso leva, de fato, a ter uma marca central na sua vida. Ou seja, essa marca central na sua vida foi Tzadeká Mimeni. Ela é mais justa do que eu. Ou seja, ele não se reconheceu um justo, muito pelo contrário. Então, dentro desse aspecto, nós temos a vitória sobre o mal, né? O seu papel histórico nisso: rei, legislador e fonte de Mashiach, né? E Yehudá, né? Ele é
qual é o seu papel, qual é o seu arquétipo, né? O que ele representa? Ele representa o Baal Teshuvá, que é exatamente aquele que retorna. A queda não é para a destruição, mas é para o retorno mais elevado que anteriormente, ok? Então, dessa forma, Yosef e Yehudá, nós temos a seguinte comparação de forma simples e resumida, né? A dimensão caminho, Yosef retidão, Yehudá Teshuvá. Relação com o mal, Yosef evita o mal, Yehudá ele transforma o mal. O movimento, Yosef ascendente, né, de cima para baixo, enquanto que Yehudá, né, ele tem a sua descida para a subida. O tipo de liderança, Yosef é uma liderança técnica e administrativa, enquanto que Yehudá é uma liderança existencial e moral. A fonte espiritual de Yosef é Yesod, enquanto que Yehudá é Malhut, né? O reinado. A dimensão do risco de Yosef é o distanciamento emocional, enquanto de Yehudá é quebra interior. E a força de Yosef é o autocontrole e a de Yehudá é a verdade assumida. Então nós temos, de fato, dentro da história bíblica, dentro da história da Torá, né, Yosef, sonhos, Egito, governo e provisão. E Yehudá, venda de Yosef, Adulam, Tamar, reconhecimento público. E Yosef sustenta o corpo do povo. E Yehudá sustenta a alma do povo. Dessa forma, nós temos então a dimensão messiânica nessa história. Ou seja, Mashiach ben Yosef prepara o mundo. Mashiach ben David de Yehudá redime o mundo. Enquanto que Mashiach ben Yosef, ou seja, Mashiach filho de José, ele prepara o mundo. É o que está acontecendo nos dias atuais aí, ok? Mashiach ben David é aquele que redime o mundo. É quando da sua revelação realmente vai redimir o mundo. O mal será totalmente erradicado, né? E Yosef abre os canais, enquanto que Yehudá revela a essência desses canais. Sem Yosef não há estrutura. Sem Yehudá não há redenção. Então a importância realmente dessas duas lideranças espirituais que nós temos aqui. Então, o encontro dos dois, né? Yehudá se aproxima de Yosef, né? Quando tem lá no, que nós vamos ver mais para frente com mais detalhes, né? Quando o vice-governador que é Yosef, mas eles não sabem que é Yosef, né? Ele fala de reter Benjamim, né? O filho caçula de Yaakov, já o velho pai Yaakov, né? Então Yosef faz a menção de reter Benjamim, né? E isso iria matar o pai Yaakov. Então Yaakov ele se aproxima de Yosef, ou seja, ele vai enfrentar Yosef para preservar Benjamim e o pai Yaakov, né? Então Venigash elav Yehudá. E Yehudá se aproxima de Yosef. Então o encontro nesse momento dos dois, a verdade da Teshuvá encontra a retidão. A emoção encontra a disciplina. E a essência encontra o canal para se cumprir 100% a missão. Então, para aplicar isso ativamente para o indivíduo, cada pessoa, seja Yosef no autocontrole, seja Yehudá na honestidade. Ou seja, nós precisamos de autocontrole e honestidade para cumprirmos a nossa missão. Para a liderança, administre como Yosef e assuma como Yehudá. Administre com responsabilidade como Yosef e assuma com a verdade como Yehudá. Para os Benei Noach, ética representa Yosef e responsabilidade moral representa
e Yehudá. Dessa forma, né, o ensinamento racídico nos diz: a redenção acontece quando a retidão aceita aprender com a Techuvá, e a Techuvá aprende a se estruturar pela retidão. Ou seja, a humildade é a base, sem sombra de dúvidas, nesse sentido. E para finalizarmos, amados, né, que já estamos avançando a hora aí, né, o nascimento de Pérez e Zerach, né, segundo Bereshit, capítulo 38, versos 27 a 30, né, Tamar engravida de Yehudá e no parto surgem gêmeos, né, símbolo clássico na Torá de duas forças espirituais em tensão. Pode ver que todos os gêmeos que nasceram é conflito, né? Zerach, o que brilha primeiro, né? A sua raiz é brilhar, nascer do sol, a luz visível imediata, né? O sinal, né? Qual é o sinal? Quando, né, está para dar à luz, uma mão aparece primeiro. Então aí a parteira coloca, né, um fio escarlate naquele punho, né? Esse nasceu primeiro, né? Esse apareceu primeiro, melhor dizendo, né? Então o fio escarlate é um fio que brilha como o nascer do sol, né? Então por isso recebeu o fio vermelho. O significado espiritual disso é que luz externa, potencial revelado cedo demais, mas não consolidado. Similar à primogenitura aparente, força que começa, mas não se completa, né? É aquele famoso ditado, né? Nada, nada, nada e morre na praia, né? A Hassidut diz: Zerach representa a luz ordenada, previsível, dentro dos limites naturais, certo? Pérez, o que rompe, né? O nome tem a raiz em romper, abrir brechas, né? Rompe a ordem, nasce primeiro, apesar de Zerach ter iniciado o nascimento. Ou seja, aqui, né, o ensinamento racídico está dizendo o seguinte: Zerach, ele põe a mão para fora, porque depois que nascem os dois filhos, quando o segundo filho nasce, Zerach estava com o fio escarlate no seu punho. Mas quem nasceu primeiro foi Pérez. Então Pérez é aquele que rompe. Ou seja, ele não deixou Zerach nascer primeiro. Ele rompeu. Ele foi avante. E ele rompeu. Certo? Nesse sentido, né, o significado espiritual é luz que quebra limites. Revelação vinda de baixo para cima, que é a mais importante para Hashem. Por isso que o Baal Techuvá, né, o Senhor do arrependimento, o Senhor do retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, é mais importante para Hashem. Força de Techuvá. Então, Pérez é essa força. É a força de Yehudá que está se revelando através de Pérez, né? Pérez simboliza a luz que emerge da ruptura, não da ordem, da estrutura, entre aspas, perfeita, né? Então Zerach é a luz inicial, enquanto que Pérez é a luz decisiva. Não adianta nada aquela pessoa que fica assim: deixa eu pensar, ela fica pensando, daqui a pouco só tá a caveira dela e a mãozinha de osso tá aqui na testa de osso dela, dizendo: tô pensando. A vida passou e ele continua esperando. A ordem de Zerach é a ordem natural, enquanto que Pérez é a ruptura. Vai em frente. Zerach é o brilho externo, a aparência, né? E enquanto que Pérez é a verdade essencial, aquela que brota do interior, né? Zerach é o potencial, mas Pérez é a realização. Não adianta ter poder, mas não se revelar. Zerach, ele começa, mas não conclui. Pérez, ele conclui. Não fica aí fazendo rodeios, ok? Porque a linhagem messiânica vem de Pérez, David, Salomão,
Mashiach vem de Pérez. Esta é a linhagem. Yehudá, David, Salomão, Mashiach vem de Pérez. Então essa é a linhagem. Ela não vem de Zerach. A Hassidut ensina, a redenção não vem da perfeição inicial, mas da capacidade de romper limites após a queda. Essa é a grande lição, né, que nós temos aí com referência a Yehudá, né, que dele vem a raiz de Mashiach. Né? Então, o fio escarlate marca quem começa. Pérez ensina que a redenção pertence a quem rompe os limites e atravessa até o fim. Isso significa que você quer realmente viver a redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach? Então faça como Pérez. Rompe os limites e atravesse até o fim. Ou seja, que a sua jornada, ela não venha parar, mas que a sua jornada, para cumprir a sua missão, você siga até o fim, para que você possa estar presente na redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach. Baruch Hashem. A Havidalá acontecerá às 19h26. Amanhã, às 19h30, diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, estaremos aí transmitindo a primeira noite de Hanukkah. E amanhã, às 14h15, estaremos falando sobre Hanukkah, como acender as luzes de Hanukkah. Shalom, shalom, Shavuot Tov.